Galera que acompanha o Adrenaline conhece bem os 3 PCs que eu tenho montadinhos aqui na minha frente. É o PC da crise, o PC baratinho e também o PC ideal. Mas para quem não acompanha tanto o Adrenaline, ou para quem está começando a mexer em computadores, esses nossos nomes não são exatamente os mais intuitivos. Então o que nós vamos fazer aqui é trazer uma nova nomenclatura, experimentar um novo formato e ver o feedback de vocês e também se nós conseguimos criar um conteúdo que seja atrativo não só para o pessoal que já acompanha o Adrenaline ou que já está acostumado a montar PC para games, mas também, principalmente para os novatos que estão querendo algumas referências para começar a mexer no mundo do PC Gaming. Então o que nós vamos fazer aqui é separar esses computadores, nós vamos criar etapas de preço, limites de orçamento para ver que tipo de computador a gente consegue montar aqui. Nesse experimento a gente criou 3 patamares de preços. Nós temos o PC de até R$ 1.500, um PC até R$ 2.500 e um PC até R$ 3.500. Vocês vão ver que soma um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas eu tentei ficar o mais próximo possível desses valores. Nós fizemos o balanço mirando principalmente em um equilíbrio de peças para quem está pensando em jogar. Então as nossas escolhas são sempre levando em consideração tentar montar a máquina que entregue mais desempenho em jogos. O equilíbrio dos componentes foi basicamente esse. Então, para começar o nosso experimento, eu vou começar pelo PC mais desafiante, que é tentar montar um computador para jogar até os R$ 1.500. E o cara que tem sempre assumido esse papel e tem custado mais ou menos nessa faixa é o PC da crise aqui no Adrenaline. E por R$ 1.500 a realidade atual é a seguinte: como o orçamento é muito apertado, é difícil você comprar uma placa de vídeo e um processador dentro de um valor tão baixo aí do custo total. Então a melhor estratégia é escolher os gráficos integrados, é comprar um processador que tenha gráficos integrados suficientes para jogar. E sem dúvida quem domina esse mercado hoje é a AMD, principalmente por causa da experiência dela da linha de placas de vídeo. É com as APUs, os AMD Ryzen com gráficos integrados que a gente tem o melhor desempenho de gráficos. E, obviamente, também tem um processador Ryzen combinado. Então, essa solução em um único produto é o que possibilita fechar um orçamento tão baixo. E, fazendo a pesquisa aí baseada esse março de 2019, a primeira vez que estamos fazendo esse artigo, a melhor opção é o Ryzen 3 2200G. Ele é um processador que está um pouco abaixo dos R$ 500 e resolve a nossa questão com um processador de 4 núcleos, baseado aí na arquitetura Zen, e ao mesmo tempo uma Vega 8, é um chip gráfico com uma performance razoável. A gente já conseguiu rodar alguns games aqui no Adrenaline. Infelizmente, subir um pouco mais a performance e ir para um Ryzen 5 2400G já traz o preço para mais de R$ 700, mais de R$ 800 e já começa a ficar impossível montar dentro da nossa proposta dos R$ 1.500. No resto das configurações, na pesquisa que eu fiz recente, eu encontrei uma plataforma que aqui no caso nós estamos uma A320 montada, mas no artigo, que vocês podem conferir que está no link aí na descrição, a gente encontrou uma placa B350 e aqui o que acontece é o seguinte: o chip A320 é o mais barato e já é compatível com esse processador. Então, na maior parte das situações, principalmente para quem está espremendo muito orçamento, vai do A320. Só que no momento que eu fiz a pesquisa, eu encontrei uma placa B350 por um preço em casa de R$ 50 acima das A320. Se você conseguir pagar a diferença, vale muito a pena você pegar uma seja B350, seja B450. Essas placas possibilitam um overclock e no caso aqui do Ryzen 3 2200G, nós temos uma boa margem para subir o clock do chip Vega 8, da parte ali da iGPU. E também, se quiser aumentar um pouco a performance do processador, mas em geral, para buscar performance em games, a gente vai buscar um pouquinho mais de frequência no chip gráfico e vai conseguir buscar mais performance. Então, esse mês deu para montar, quando eu fizer esse artigo no futuro, se vocês curtirem esse formato, não tenho certeza se eu vou conseguir pôr uma B350 e caber dentro dos orçamentos dos 1.500. Agora, trazendo para outros componentes, nós temos a questão da fonte. Eu coloquei uma fonte de 300 watts, um modelo ali, se não me engano, o Elite da Cooler Master, um modelo bem básico. Lembrando que se você está pensando em montar um computador para futuros upgrades, eu recomendo você comprar uma fonte um pouco mais parruda que isso, principalmente para comportar uma placa de vídeo no futuro. Então, o artigo aqui, o objetivo é montar o computador, não é ficar pensando em upgrades no futuro, mas se você está comprando um PC para, principalmente, trocar esses gráficos integrados por uma placa dedicada, pega uma fonte um pouquinho mais potente que isso, o custo não é tão mais alto. E agora vamos para as memórias. As memórias RAM já foram um problema grave em tempos anteriores, mas felizmente não está tão caro mais. Principalmente as memórias no patamar aí que nós buscamos aqui dos 2.666 MHz, não são tão mais caras e estão valendo a pena. Principalmente porque como a gente vai usar aqui gráficos integrados, a frequência da memória RAM é importante, porque a memória da placa de vídeo, como você não tem uma placa de vídeo dedicada, a memória que você vai ter para a sua GPU vai ser
apego ali da memória RAM. E quanto mais rápida e mais abundante for a memória RAM, melhor. É por isso também que nós montamos com duas memórias de 4 GB ao invés de um kit de 8, porque para você ter o Dual Channel, para você conseguir ter 2 canais de comunicação, isso impacta muito no desempenho quando você está usando gráficos integrados. Agora, se você está pensando em comprar um sistema com 8 para depois subir para 16, que é um upgrade que eu acho relevante, dá para comprar primeiro um módulo de 8 para estar pronto ali para comprar um segundo módulo de 8 GB e subir para 16. Mas como novamente eu monto esses PCs e crio essas configurações pensando no resultado final e não necessariamente em upgrades futuros, então esse PC foi montadinho com 2 kits de 4 GB, um total de 8 GB DDR4 em 2666 MHz. E fechando com outras coisinhas, nós temos o HD, obviamente você precisa ter algum lugar para pôr as suas coisas, e nós colocamos um HD de 1 TB e o resultado final foi um preço bem próximo dos R$ 1.500. Esse foi o orçamento mais difícil. R$ 1.500 montar um computador é complicado, não é um computador que eu indico para todas as situações. Ele vai servir para games mais leves, mas para games um pouquinho mais pesados ele sente muito, ele não tem performance. Mas se o orçamento está muito apertado, por R$ 1.500 você tem uma máquina que já roda alguns joguinhos. Agora partiu para o próximo patamar, gastando R$ 2.500, a gente já tem uma folga bem grande em várias coisas. A gente ganha muito fôlego para subir a performance de várias das peças. Então, a primeira delas, quando a gente está falando em games, e foi onde eu mirei, é a placa de vídeo. E hoje o cara custo-benefício do mercado, que tem sido nos últimos meses, é a Radeon RX 570. É uma placa que tem um custo aí, muitas vezes aparecendo abaixo dos R$ 700, e ela entrega uma performance bastante competente, Full HD, qualidade alta, ultra. Em alguns games talvez você tenha que trazer um pouco mais baixo, talvez para qualidade até média, dependendo da franquia, se for muito pesada. Mas em geral é uma placa que vai entregar uma qualidade em Full HD excelente, principalmente para quem está buscando 60 FPS, ela vai conseguir entregar esse nível de desempenho. Nas outras peças, nós mantivemos os 8 GB, 2 módulos de 4 GB, operando a 2.666 MHz. É uma quantidade que não é o mundo ideal, mas é suficiente. Ela consegue entregar performance bastante. E na maior parte dos nossos testes aqui ela não tem impactado de forma muito notável no desempenho. Mas, novamente, se você está pensando em longevidade e der para pagar, vai para 16 GB, que está mais seguro para o longo prazo. A outro componente que a gente evoluiu é a questão do processador. Então nós temos aqui um quad-core Ryzen, que na maior parte das situações vai se sair bem, mas o Ryzen 3 e outros processadores quad-core eles estão começando a suar bastante em games de mapas muito grandes e muita gente jogando junto. Tá difícil manter a performance. Então o que nós fizemos aqui é um upgrade e o cara, no custo-benefício, sem dúvidas, para fazer caber tudo em 2500, tem sido o Ryzen 5 1600. É um processador da primeira geração dos Ryzen. Ele não tem perdas tão relevantes em relação ao 2600, então, como a gente está mirando aqui para caber no orçamento dos 2500, é um excelente processador de 6 núcleos, 12 threads e que entrega desempenho, principalmente para quem está mirando em 60 FPS, ele consegue entregar. Em qualquer franquia ele vai conseguir manter essa média. Não é para quem entusiasta que está querendo jogar Battlefield em 300 FPS, mas se você está mirando 60 FPS no Battlefield 5, ele vai conseguir manter com uma excelente estabilidade e o custo não subiu muito. Então nós estávamos na casa dos quase R$500 com o Ryzen 3, com esse Ryzen 5 a gente traz para os 600, 700, tem aparecido muitos processadores Ryzen em promoções muito boas e o 1600 é o excelente custo-benefício. É o processador que eu mais indico se você está procurando uma relação entre performance e custo para jogar. Também não precisávamos aí comprar uma placa B350, porque o Ryzen 5 1600 ele entrega uma boa performance já nos seus clocks base, mas já que temos um pouquinho já que o custo não está muito alto, por coisa de R$50 a gente conseguiu subir para uma B350, é legal ter overclock aí entre os truques na manga do seu computador, então fomos com uma B350. E fechando aí as configurações, então nós temos um computador, normalmente o PC baratinho custava na casa dos quase R$2.000 na maior parte dos nossos testes, e com esse orçamento de 2.500, ele definitivamente é um computador muito melhor, porque partir para o Ryzen 5 1600 e para a RX 570 é um computador que vai entregar uma performance muito competente para Full HD. Então ele pode não entregar alto ou ultra o tempo todo, mas vai entregar um nível de performance suficientemente alto para você jogar em uma boa qualidade dentro desses orçamentos de 2.500. Então, quando a gente for testar, vocês vão ver o que esses R$500 mais ou menos a mais vão trazer de benefícios para este computador. E por fim, vamos para o cara que por algum motivo está se ligando e desligando ao longo do vídeo. Eu não sei se algum de vocês percebeu, eu não sei se tem alguma memória RAM mal encaixada, eu não sei o que a gente fez de errado nele, como ele foi ligado só para ser cenográfico, então eu não sei o que está acontecendo com ele.
talvez tenha uma memória ali mal encaixada, alguma coisa que está fazendo ele fazer isso. Mas, resumindo, PC de R$ 3.500. Esse é o orçamento que, se você está pensando em entrar no mundo do PC Gaming, é onde seria o ideal. Você mirar na casa dos 3 mil, pouco acima dos 3 mil reais, é onde você consegue montar um computador com bastante espaço de performance, bastante margem de desempenho e componentes que vão conseguir entregar um nível de desempenho bastante consistente. Então, com os R$ 1.000 a mais comparado com o que tínhamos aqui, hora de a gente ver primeiro a parte de processador. E esse primeiro artigo que nós estamos fazendo vai ser realmente o pódio dominado pela AMD. E o que acontece é, quem vem acompanhando as notícias recentemente, a Intel anda com principalmente preços mais altos. Então nós temos bastante valores. Quando você compara os concorrentes direto AMD versus Intel, hoje em dia os AMD Ryzen têm uma clara vantagem sobre os Intel Core. A Intel tem uma certa dificuldade com suprimentos, com entregar a demanda. Temos notícias de que provavelmente eles vão resolver isso ali pelo terceiro trimestre, mas até lá o que está acontecendo é que quando a gente avalia dois processadores de performance semelhante, os Ryzen são mais baratos. E o nosso artigo é muito sensível a preços, então definitivamente esse é o motivo que acabou a AMD levando os nossos 3 patamares de preço. E com um pouquinho mais de margem no custo, o que a gente fez foi o upgrade do 1600 para o Ryzen 2600. É basicamente o mesmo processador, mesma contagem de núcleos, ele só é um pouquinho, tem latências de memória melhores, algo que é sempre bem-vindo para games. Também tem aí algumas questões de frequência, tem algumas evoluções em algumas tecnologias, mas em geral não muda muito. A gente só aproveitou que já tinha um pouquinho mais de margem, fomos lá e atualizamos para o Ryzen 5 2600 ao invés do 1600. Eu também ficaria muito de olho no custo dos Ryzen 7. Tenho visto muito Ryzen 7 1700 ou 2700 por preços abaixo dos R$ 1.000. E se você está pensando em editar vídeo, se você está pensando aí, está buscando um pouquinho mais de performance de processador, definitivamente 2 núcleos a mais e 4 threads a mais na contagem vão ser bem-vindos. O custo não tem sido muito alto. A gente acha promoções aí que você vai ter gastado R$200, R$300 a mais só em alguns momentos, não é sempre que eu acho essas promoções. Então fica de olho no preço do Ryzen 7, pode ser que ele valha mais a pena que o Ryzen 5 2600. Nós mantivemos a configuração com dois kits de 4 GB, mas se você está montando um PC na casa dos 3.500, eu ficaria muito de olho em, quem sabe, comprar ou primeiro um kit de 8 GB para depois pôr mais um, ou já ir direto para os 16 GB. Pode ser interessante, pode ser uma mudança relevante, principalmente se você quer durabilidade nesse sistema, você quer não se preocupar com esse upgrade tão logo. 16 GB é uma quantidade bem mais segura, tem alguns games que a gente vê que estão começando a sofrer um pouquinho nos 8 GB. Outra mudança relevante foi o aumento da performance da placa de vídeo. E aí nós temos duas indicações. A primeira é subir da RX 570 para 580. E isso também sobe a configuração de 4 GB para 8, que é uma quantidade mais segura de VRAM para jogar em Full HD. Nesse caso, nós temos um aumento de preço para casa dos mais ou menos R$1.000. As RX 580 mais baratas que a gente encontra costumam custar ali próximo dos R$1.000. Agora, alguém que voltou para o cardápio de opções aí do segmento, quando a gente está mirando aí numa boa relação entre custo-benefício, é a NVIDIA com a GeForce GTX 1060 de 6 GB. Essa placa andava consideravelmente mais cara que a 580 em praticamente todo o tempo que a gente buscava preços recentemente, mas até que enfim, principalmente acredito que a pressão do lançamento da GTX série 16 pode ter criado esse efeito, mas nós temos enfim a GTX 1060 de 6 GB em preços abaixo dos R$1.000. E quando eu fiz esse artigo eu encontrei uma por R$900, ela estava por 899, então ela estava inclusive R$100 mais barata que a RX 580, mais barata que eu havia encontrado. E nesse caso, aí fica por sua conta. Qual das duas marcas você prefere? As duas com preço próximo, como a gente viu aqui, menos de 10% a diferença de preço. E nível de performance também, em alguns momentos a 1060 vai ficar na vantagem, em outras horas a 580. Na média geral a 580 é um pouquinho melhor, mas elas têm um nível de performance próximo bastante para a gente considerar que as duas resolvem o cara que quer jogar em Full HD em qualidade alta e ganha uma margenzinha de performance em cima da RX 570. Então, com o PC até 3.500, nós subimos a placa de vídeo para uma GTX 1060 de 6 GB ou uma RX 580 de 8 GB. E por fim, nós adicionamos uma outra pecinha que eu acho muito relevante sempre que você for montar um computador. Nesse PC aqui coube colocar um SSD, coube dentro do orçamento dos 3.500. A gente colocou um SSD de 120 GB, porque ele já consegue aí comportar o sistema, você já consegue colocar os aplicativos que você mais usa nele para eles abrirem de forma mais rápida. O sistema como um todo vai ser muito mais responsivo. Agora,
Se couber no orçamento um pouquinho mais, tem aparecido SSDs de 240 e por incrível que pareça até os de quase 500 GB já estão começando a custar um preço bem mais convidativo. Daí você consegue pôr bem mais coisas nele, vai ter muitos aplicativos e games abrindo bem mais rápido. Então fica de olho nos preços. Enfim, os SSDs tá dando para juntar coragem e comprar alguns, até valores aí até de 1 TB, está começando a chegar a ser possível você querer comprar e pôr no seu PC. Bom, galera, então esse foi o nosso artigo montando 3 computadores baseados aí em tetos de preço. Essa é a configuração que a gente montou. Se vocês tiverem sugestões, ou colhe aí nos comentários qual configuração vocês montariam, quais opções vocês teriam feito diferente. E, é claro, a gente vai dar uma olhada nesse feedback, estamos tentando tornar esse conteúdo mais atrativo e, principalmente, de tempos em tempos atualizar eles, baseado nas mudanças que o mercado vai trazendo. Então, vamos ver se a Intel, quando resolver o problema de estoques, a gente não vai ter um Core i5 para brigar com esse Ryzen 5 e, quem sabe, tomar uns espaços aqui. A Intel está trabalhando em gráficos integrados e está trabalhando na sua parte de gráficos. Quem sabe ela não apareça com um gráfico integrado para brigar com uma Vega integrada aqui. Quem sabe essa disputa nesse PC super baratinho fique mais animada nos próximos meses. Então nós vamos trabalhando e verificando como é que está o mercado, os preços, os componentes e vamos atualizando esses 3 PCs aqui. E também vamos aproveitar para fazer testes em games. Então vamos ver qual é o nível de performance que a gente consegue em novos lançamentos. Como a gente sempre fazia com o PC da crise, o PC baratinho, vamos colocar eles em ação com games lançados para ver como que o PC de 1.500 roda um jogo, como o PC de 2.500 e como o de 3.500 consegue encarar um lançamento novo aí no mercado. Então, galera, por favor, deixa o feedback de vocês aí nos comentários. Se você quiser ver com mais detalhes cada uma das peças de cada um desses PCs e até links de onde eu encontrei esses preços, é só você acessar o nosso artigo completo. O link está na descrição desse vídeo. Então dá um pulinho lá para dar uma olhada que tem todas as peças para vocês conferirem. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!